Muito obrigado pela bendita esperança que temos em você, Pai. Obrigado, Pai, porque você não nos deixou vivendo nesse mundo, Pai, sem uma perspectiva de futuro claro. Você nos deu uma esperança maravilhosa em Cristo Jesus, um futuro certo, uma eternidade viva com você. Oh, Senhor, como nós desejamos esse dia. Como nós desejamos esse dia, Pai, em que você vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao teu corpo de glória. Como nós esperamos esse dia, Senhor, nós sabemos que já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que naquele dia, quando você se manifestar, nós seremos semelhantes a você e haveremos de ver você como você é. Nós estaremos para sempre com você, Senhor, para sempre ao teu lado. Muito obrigado por essa bendita esperança. Bendita esperança. Porque mesmo que nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse lugar. Nós pertencemos a outra pátria, uma pátria superior, uma pátria celestial. E é de lá que nós aguardamos o nosso bendito Deus e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não está nas riquezas, não está na política, não está na nossa nação, não está nesse mundo. A nossa esperança está unicamente naquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Pai. Obrigado. Você pode dizer Maranata. Diga mais uma vez, Maranata. O nosso Senhor vem. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Fica à vontade. Sabe, irmãos, hoje nosso costume é de encontrar um irmão na igreja ou lá fora, no trabalho, no meio da rua. A gente dá a paz do Senhor. Mas no início da igreja eles tinham uma saudação um pouco diferente. Quando eles se encontravam no meio da rua, um dizia para o outro, Maranata. Você pode olhar no olho de quem está do seu lado aí e dizer para ele, Maranata. Eles estavam o tempo todo se lembrando, fica tranquilo, ele está voltando. O nosso Senhor vem. Amém. Jesus está voltando, querido. Não foi em 2025, mas pode ser agora em 2026. Pode ser antes do ano acabar, pode ser antes do mês acabar, pode ser antes do dia acabar. Eita Jesus. Você está pronto para a gente estudar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre os últimos dias, amém? A gente tem falado sobre esse assunto desde o mês de dezembro, agora em janeiro também. A gente vai estudar hoje, irmãos, principalmente as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tá certo? Eu aconselho você a ler essas duas cartas inteiras em casa. São apenas 8 capítulos, então rapidinho você consegue ler hoje à noite, amanhã. Mas a gente vai ler alguns textos hoje para te dar um norte. Mas a cidade de Tessalonicenses era uma cidade grega, fica ao norte da Grécia, fica porque até hoje ela existe. É uma cidade muito grande na Grécia, com mais de 1 milhão de pessoas, né? E naquele tempo ela era uma cidade muito importante também. Mas em aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, Paulo chega lá, juntamente com Silas, na sua segunda viagem missionária. E isso está narrado para a gente lá em Atos, no capítulo 17. Paulo chega até Tessalônica pela primeira vez e se dirige a uma sinagoga dos judeus e começa a pregar acerca de Jesus Cristo lá. Ele começa a ensinar sobre Jesus para aquelas pessoas. E Lucas diz em Atos 17 que ele passou 3 sábados. Diga comigo, 3 sábados. Ele passou 3 sábados naquela cidade, ensinando aquelas pessoas, falando sobre Jesus, arrazoando com eles, como Lucas diz lá em Atos 17, discutindo, expondo, demonstrando nas Escrituras que Jesus é o Cristo. Por 3 sábados ele fez isso, mas depois desse período ele foi expulso da cidade juntamente com Silas.
uma grande multidão de pessoas começaram a se irritar com a pregação de Paulo naquele lugar e expulsaram eles. E uma grande perseguição começa naquela igreja. Paulo chega a dizer, na primeira carta aos Tessalonicenses, que ele até tentou voltar lá pouco tempo depois, mas Satanás impediu ele de voltar. O negócio estava pesado ali. E ele não conseguiu voltar naquela cidade. E ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, que deve ter sido escrita poucos meses depois que ele sai lá de Tessalônica. E ele começa escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, e é uma carta bem pequena, uma carta simples, mas que me chama a atenção e chama a atenção de quem estuda essas duas cartas, porque nas duas cartas o assunto principal de Paulo era a volta de Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, na primeira carta, tem 5 capítulos. Nos 5 capítulos é mencionada a volta de Jesus. Eu vou só ler alguns versículos rapidamente com você, só para você ver essas menções. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 9, diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Essa é a primeira menção que Paulo faz à volta de Jesus aí, falando no início da carta já, olha, vocês receberam a palavra para servirem a Deus, deixarem os ídolos e esperar a volta de Jesus. Aleluia. Quantos estão servindo a Deus aqui? Agora, quantos estão esperando a volta de Jesus? Paulo diz, vocês se converteram para isso, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira vindoura. Diga ira. Esse é um assunto também que vai ser um pouco recorrente nas cartas de Paulo, a ira vindoura. Mas a primeira informação que ele nos dá aqui com relação à volta de Jesus é que Jesus nos livra da ira que vai vir. Aleluia. O teu amém até o final da pregação vai ficar mais forte do que esse. Jesus nos livra de uma ira que está para ser estabelecida. Lá em Romanos capítulo 5, nos versículos 9 e 10, Paulo repete essa mesma informação aos romanos. Ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo repete esse mesmo conceito, essa mesma ideia aos romanos. Jesus nos justifica hoje e vai nos livrar da ira que vai vir. E ele termina a carta de 1 Tessalonicenses falando a mesma coisa. Lá em 1 Tessalonicenses 5:9, ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vê, irmãos, Paulo repetindo essa ideia de que essa salvação nos livra da ira que está para vir sobre a terra. Pensa comigo, irmãos. Existe uma ira da parte de Deus, a Bíblia fala muito sobre isso, para vir sobre o pecado nesse mundo, para julgar o pecado nesse mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, quando veio à terra, ele veio para nos substituir no lugar de que nós deveríamos ser castigados por essa ira. Você que nasceu de novo, você que está em Cristo, essa ira não vai mais causar dano a você, porque ela já fez a Jesus no seu lugar. E é por isso que Jesus nos salva da ira que vai vir, porque não pertence mais a nós. Era o nosso destino. Era isso que estava calculado para mim e para você. Mas Ele veio e tomou essa ira no nosso lugar. Aleluia. Mas vamos avançar aqui. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo menciona mais uma vez a vinda de Jesus. Versículo 19.
1 Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Então, mais uma vez, Paulo menciona a vinda de Jesus. No capítulo 3, versículo 12, a mesma coisa. Lê mais uma vez esse texto comigo. O Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Então, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo já menciona rapidamente aí a vinda de Jesus. E, irmãos, quando a gente fala da vinda dele, a gente precisa entender o que essas expressões na Bíblia significam, porque isso causa confusão para as pessoas muitas vezes. A melhor forma que eu acho da gente entender sobre a segunda vinda é pensando sobre a primeira vinda. Deixa eu te perguntar uma coisa, não precisa você responder, pensa com você mesmo. Quando eu falo da primeira vinda de Jesus, no que é que você pensa? Olha só, a gente acabou de passar pelo Natal. Talvez quando eu falo da primeira vinda, você pense do nascimento de Jesus. Talvez quando eu falo da primeira vinda, você pense da morte. Você pense na ressurreição. Deixa eu te dizer algo. Todos esses eventos fazem parte do que nós chamamos de a primeira vinda de Jesus. De fato, desde que o anjo anunciou para Isabel acerca de João Batista, para Maria acerca de Jesus, o nascimento de João, o nascimento de Jesus, aqueles episódios na infância de Jesus, o seu batismo nas águas, o início do seu ministério, tudo que está registrado nos evangelhos, sua morte, sua ressurreição, os 40 dias que ele passou aqui na terra, a ascensão dele aos céus, todos esses eventos estão dentro do que a gente chama de a primeira vinda de Jesus. Amém? Quando falamos da primeira vinda, estamos falando aí de um intervalo de tempo de mais de 30 anos. Desde o nascimento até o dia em que ele foi aos céus. Então, quando a gente fala da segunda vinda, nós não estamos falando de apenas um acontecimento específico também. Nós estamos falando de uma série de coisas que estão para acontecer, ligadas e relacionadas ao futuro. Ao que Jesus vai estabelecer nos últimos dias aqui na terra. Amém, irmãos? É claro que um desses acontecimentos é que o próprio Jesus vai vir para essa terra. E esse dia nós vamos chamar da vinda gloriosa do Senhor. O dia em que Ele diz que todo olho verá. Mas quando a gente fala da vinda de Jesus, da segunda vinda, não estamos falando apenas, e me perdoe pelo apenas, não estamos falando apenas sobre esse dia, mas de vários outros eventos que vão acontecer antes e depois. Como a gente vai ver hoje, desde o arrebatamento da igreja até o milênio e o início da eternidade. Tudo isso está dentro do que as profecias apontam sobre a vinda de Jesus. Amém? Então, quando Paulo fala aqui da vinda dele, irmãos, ele está se referindo aos últimos dias, ele está se referindo a esses fatos, a esses eventos, que a gente vai mencionar hoje. Eu quero que você vá agora comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos começar a ler com mais detalhes alguns textos aqui, porque Paulo ele vai começar a detalhar melhor o que seria esses fatos relacionados à vinda de Jesus. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Vamos parando aqui, a gente vai falando versículo por versículo para você entender. O que é que está acontecendo? Desde o começo do capítulo 1, capítulo 2, a gente percebe Paulo
exaltando aquela igreja, irmãos, porque eles estavam passando por uma grande perseguição. Uma grande perseguição tinha se levantado, desde que Paulo tinha pregado para eles. E entre a pregação de Paulo e essa primeira carta, não tinha se passado nem um ano ainda. Pouco tempo tinha se passado ali. Mas uma perseguição se levantou e tinha crente já morrendo por causa do evangelho, em Tessalônica. E aí, Paulo escreve, cuidadoso, tentou visitá-los, mas escreve para eles, cuidadoso com a forma como eles vão reagir a essas coisas, e diz, olha, quanto àqueles que estão morrendo, dormindo, porque essa é apenas uma expressão para aliviar, mas ele está falando da morte dos crentes, ele está dizendo, quanto a esses que morreram, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque se você for ignorante, ou seja, se você não conhecer o que está acontecendo e o que vai acontecer com essas pessoas que morreram, você vai ficar triste como aqueles que não têm esperança. Veja, irmãos, que o problema não é ficar triste quando um crente morre. É claro que a gente sente saudade da pessoa, é claro que isso pode trazer tristeza ao nosso coração, mas o que Paulo está exortando essas pessoas é a não ficarem tristes como o mundo fica. Porque para o mundo é adeus, para nós é até logo. E isso faz toda a diferença. Porque o mundo não tem a mesma esperança que nós temos. Em Tito capítulo 2, ele diz que é uma bendita esperança. Amém? Então Paulo diz, se você não entender o que está acontecendo com essas pessoas que morreram, o que vai acontecer com eles, você vai ficar triste como o mundo. Agora, se você entender, a coisa vai ser diferente. E ele começa a explicar, versículo 14, ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem aqui crê nisso? Romanos 10 diz que para nascer de novo, você tem que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Ele morreu e ressuscitou. Amém? Então não dá para ser salvo sem crer nisso aqui. Paulo diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Paulo está dizendo, se você crê na morte e ressurreição de Jesus, você tem que crer também no resto da história. No que vai acontecer com esses que morreram em Cristo também. O que é que ele vai dizer? Versículo 15. Pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte. Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Preste atenção no que ele está dizendo aqui no versículo 15. No começo, irmãos, ele diz assim, olha, pela palavra do Senhor, eu declarei isso a vocês. E essa é uma expressão que ele vai repetir algumas vezes nas duas cartas aos Tessalonicenses. Ele está sempre lembrando para eles o que ele tinha pregado quando esteve lá. Ele disse, olha, eu falei isso para vocês, eu declarei isso para vocês, pela palavra do Senhor. Agora lembra, Paulo só ficou 3 sábados naquele lugar. Para ficar 3 sábados, se você fizer uma conta rápida, você tem que ficar de 15 a 27 dias ali, para ficar 3 sábados. Então vamos achar que Paulo ficou os 27 dias. Irmãos, em 27 dias, Paulo pregou pela primeira vez sobre Jesus para aquelas pessoas, e ele já estava falando sobre o arrebatamento para eles. Isso vai te ajudar a entender que esse assunto aqui, irmãos, não é para quem tem 20 anos de crente. Paulo ensinou isso para bebê, para quem tinha acabado de nascer de novo. Olha, eu falei isso para vocês, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Pelo contrário, versículo 16, vai comigo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, diga comigo, mortos em Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos,
Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, deixa eu lembrar o que eu preguei já para vocês quando eu estive aí. Deus vai dar ordem, Jesus vai descer do céu, e Ele não vai descer sozinho. Os mortos em Cristo vão vir com Ele. Porque quem morre nascido de novo, irmãos, não vai para o inferno, vai direto para o céu, está com Jesus. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 1, ele diz, olha, eu prefiro até morrer, porque eu prefiro morrer e estar com Cristo. Porque é incomparavelmente melhor. Mas eles estão lá esperando esse dia que Paulo estava falando aqui. Onde Jesus vai vir e os mortos que nasceram de novo, que estão lá, vão vir com ele. Para quê? Para ganharem um corpo novo. Vão ressuscitar. Porque se nós cremos na morte e ressurreição de Jesus, a gente tem que crer na morte e ressurreição de todo mundo que está em Cristo. Amém? Então, os mortos ressuscitarão, e Paulo diz, nós os vivos. Não é interessante que Paulo ele se colocava no grupo que ia estar vivo na volta de Jesus? Ele não diz apenas os vivos, ele diz nós os vivos. Paulo tinha um desejo e expectativa, irmãos, de estar vivo quando Jesus viesse. Nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo traz também alguns detalhes sobre esse assunto. E ele diz lá que os mortos vão ressuscitar, ganhar um corpo imortal. Quem estiver vivo vai ser transformado. Ele diz que esse corpo nosso mortal vai ser revestido de imortalidade. Aleluia! Eu não sei você, irmãos, eu não faço questão de ressuscitar. Porque para ressuscitar tem que morrer primeiro. Eu prefiro estar no grupo dos que vão estar vivos na vinda de Jesus. E ao invés de ressuscitar, eu vou ser simplesmente, e me perdoe pelo simplesmente, revestido de imortalidade. Amém? Pode ser hoje ainda. Se Paulo esperava quase 2000 anos, irmãos, como é que a gente tem que estar esperando hoje? Então os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, os vivos serão revestidos de imortalidade. E Paulo diz, todos vamos ser arrebatados. Diga, arrebatados. Para o encontro do Senhor nos ares. Veja que nesse momento, especificamente, Jesus vai estar nos ares, esperando a gente. Ele vem do terceiro céu, ele desce da presença de Deus, onde ele está sentado à destra de Deus, mas ele não vem para a terra, ele espera a gente no meio do caminho. Amém? Nos ares, seremos arrebatados. Essa palavra arrebatados, ela é usada várias vezes no Novo Testamento e ela sempre tem um sentido de algo que é tirado rapidamente e à força. Por exemplo, Jesus usa essa palavra lá em Mateus capítulo 13, quando ele fala da parábola do semeador, e ele diz que aquele que ouve a palavra e não compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Ele toma à força, rapidamente, aquilo que está lá. E é rapidamente mesmo, porque lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz que tudo isso aí vai acontecer num momento, num abrir e fechar de olhos. Num momento. Eu gosto dessa palavra, irmãos, porque no grego, essa palavra momento é a palavra átomo, que quer dizer algo que não pode ser dividido. Tão rápido, tão momentâneo, que não pode ser dividido aquele tempo. Rápido, instantâneo. Ei, Jesus está voltando.
O arrebatamento vai acontecer. Quando a gente menos esperar, a gente vai estar se encontrando com Ele nos ares. Lá em Atos 1, Ele estava sendo levado aos céus entre as nuvens, e todo mundo olhando para cima, sem saber o que estava acontecendo. Aí os anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma como vocês estão vendo Ele ir, vocês vão ver Ele voltar também. Nas nuvens. Amém. E aí Paulo termina no versículo 18 dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, fica bem claro para a gente, porque isso é uma mensagem de consolo. Amém? Paulo está mostrando o que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo, o que vai acontecer com quem está vivo e é salvo. Nós seremos arrebatados daqui, nós seremos tirados daqui. Só que Paulo não para o assunto aí no final do capítulo 4. Ele continua falando sobre isso no capítulo 5, e eu queria que você fosse para lá. 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente. Irmãos, essa é a primeira carta que ele está escrevendo para eles. Como é que eles sabiam perfeitamente? Porque Paulo já tinha ensinado antes. Paulo já tinha ensinado naqueles menos de 30 dias sobre essas coisas para eles. Eu não preciso nem escrever muito, Paulo está dizendo, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, diga vocês, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Aleluia. Paulo continua falando, irmãos, sobre a vinda de Jesus, sobre os últimos dias. E ele diz, olha, depois que esse arrebatamento acontecer, que vai ser rápido, vai ser de surpresa, vai vir um grande dia do Senhor. Um dia que vem como um ladrão na noite. E ele diz, olha, quando eles andarem dizendo paz e segurança, de repente, diga de repente, vai vir uma destruição sobre eles, como as dores de parto para uma mulher que está para dar à luz. De repente. Agora, olha as palavras de Paulo aqui, irmãos. Alguns versículos antes a gente estava vendo ele dizendo, nós, os vivos, os que ficarmos, nós. Mas agora ele está dizendo, quando eles andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá uma repentina destruição. Ele deixa de falar na primeira pessoa do plural e está falando agora na terceira pessoa. Ele não está falando mais do grupo que ele faz parte. Ele está falando de outras pessoas agora. Ele está dizendo, nós, os vivos, seremos arrebatados. Para eles, o negócio vai ser diferente. Repentina destruição. Quando eles menos esperarem, quando estiverem achando que está tudo bem, Jesus disse, olha, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, até o dia em que Noé entrou na arca. Pergunta para o seu irmão, está pronto para entrar na arca? Aleluia. Jesus diz, vai ser como nos dias de Jó, em que Deus não mandou o juízo sobre Sodoma e Gomorra, até que Jó e sua família tinham saído de lá. Pergunta de novo para o seu irmão, está pronto para sair de Sodoma? Aleluia. Como um ladrão, Jesus falou isso. Se o dono da casa, o pai da família, soubesse quando o ladrão viria, ele vigiaria. Mas, irmãos, ele diz, nós, vocês, irmãos, agora falando para os crentes no versículo 4, vocês não são como aqueles que vão experimentar a destruição. Vocês não são das trevas, para que esse dia apanhe vocês de surpresa.
Porque quem vai ser pego por esse dia de surpresa são aqueles que são das trevas. Mas nós somos da luz. Amém? E aí Paulo termina no versículo 9 dizendo assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, como eu te disse, Paulo repete essa ideia. Deus não nos destinou para essa destruição, para a ira que vai vir. E aí, no versículo 11, ele diz, portanto, consolem uns aos outros. Mais uma vez, consolem. Irmãos, pensa comigo. Faz sentido Paulo falar sobre isso e dizer para as pessoas se consolarem com essa informação, se eles fossem receber o dano dessa destruição que estava para vir? Da ira do Senhor. Vai vir um perrengue grande para vocês. Se consola aí com essas palavras. Faz sentido isso, irmãos? Não. Sabe por que Paulo está lembrando 2 vezes para eles serem consolados com isso? Justamente porque a destruição viria, mas eles não iriam passar por ela. Amém? A ira vai vir, mas nós não fomos destinados para a ira. Jesus nos salvou da ira vindoura. Nós seremos arrebatados antes dessa destruição do dia do Senhor. Mais simples aqui, irmãos, é a ordem que Paulo está ensinando. A grande revelação para você essa noite é que o capítulo 4 vem antes do capítulo 5. Paulo está ensinando a ordem que as coisas vão acontecer. Primeiro nós seremos arrebatados, depois o dia do Senhor vem. A destruição vem, mas a gente não vai estar aqui, a gente vai estar dentro da arca. Aleluia. Amém, irmãos? Consolo. Agora, o que acontece? Confusão lá nos Tessalonicenses, porque a perseguição continuava, a tribulação que eles estavam sofrendo naquele momento continuava, e parece que algumas pessoas pegaram as palavras de Paulo e distorceram um pouco, não entenderam bem, e pelo que Paulo vai dizer, a gente vai ler já já, parece que teve gente maldosa que falsificou algumas cartas como sendo de Paulo, ensinando outras coisas. E aquelas pessoas acharam que Paulo devia estar confuso, que aquela perseguição estava tão grande, que devia ser a tal da destruição do dia do Senhor, que ele tinha falado. Era a ira de Deus sobre eles. E começaram a ficar bem perturbados sobre isso. E a palavra é essa mesmo, perturbados. Paulo vai usar ela já já. E aí Paulo tem que escrever uma outra carta às pressas. Mais ou menos 6 meses depois da primeira. Paulo tem que escrever essa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vai lá comigo. Para quê? Para trazer ainda mais esclarecimento sobre o que ele falou na primeira carta. No versículo 3, ele diz assim, 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé de vocês a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Veja que fica bem claro aí para a gente que eles estavam passando mesmo por perseguições, tribulações naquele momento, e Paulo está elogiando a fé e a perseverança deles. Versículo 5. Isso é um sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão sofrendo, pois, de fato, preste bem atenção, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco.
Aleluia, irmão. Não tem como ficar mais claro do que isso, não. Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que vocês estão sendo atribulados, e eu louvo a fé de vocês, a perseverança de vocês, mas fica tranquilo, Deus é justo. Sabe o que vai acontecer com esses que estão atribulando vocês? Deus vai trazer para eles uma tribulação. Mas para vocês, junto com a gente, Ele vai dar alívio. Aleluia, aleluia. Paulo está resumindo o que ele já tinha ensinado na primeira carta. O dia do Senhor vai vir, a destruição vai vir sobre os ímpios, sobre as pessoas que são das trevas, mas quem é da luz vai ter alívio. Não vai passar por essas coisas, vai ter sido arrebatado antes. E aí ele vai tentar trazer ainda mais detalhes no capítulo 2. Eu quero que você vá para lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Olha isso. Paulo está tentando trazer mais clareza para aquelas pessoas. Ele diz, olha, irmãos, preste atenção. Não deixe ninguém enganar vocês. Não deixe ninguém demover vocês do que vocês aprenderam. Não deixe ninguém perturbar vocês. Seja por espírito, talvez pessoas dizendo que tinham tido algum tipo de revelação espiritual nova. Seja por palavra, alguma profecia, algum ensinamento diferente do que Paulo estava ensinando. Seja por carta, como se procedesse nós. Paulo está dizendo, olha, não deixe ninguém mostrar qualquer carta dizendo que vem da gente, não. É tão interessante, irmãos, que ele termina essa segunda carta dizendo, olha, quem está assinando aqui é Paulo. É esse o meu selo. Reconhece aí a original agora. Amém? Não deixe ninguém enganar vocês, ninguém perturbar vocês, como se a gente estivesse dizendo que o dia do Senhor já veio. Porque ele tinha dito no final da carta, da primeira carta, que o dia do Senhor iria vir. Uma destruição repentina. E agora tinha gente lá, já dando alguma revelação nova, dizendo que aquele dia do Senhor que Paulo tinha dito já chegou. Ele diz, não deixe ninguém perturbar. Irmãos, se o dia do Senhor que Paulo está mencionando aqui fosse uma coisa boa, isso não ia causar perturbação nas pessoas. Ele está falando daquela destruição que ele falou. De um juízo que vai vir. E aquelas pessoas estavam achando que estavam recebendo esse juízo. Passando por essa destruição. Perturbados com isso. Paulo diz, não deixe ninguém enganar vocês. Como se a gente tivesse ensinado isso. Não foi isso que eu ensinei. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo os engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha, diga, a apostasia. Não, diga mais alto, diga apostasia. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, João apresenta a gente ele por outro nome. João chama ele de anticristo. O anticristo. Ele diz, Paulo está dizendo aqui, que esse anticristo vai se assentar um dia no santuário de Deus, se passando como se fosse o próprio Deus. E essa nem é uma informação nova, porque vários profetas do Velho Testamento falam a mesma coisa. Principalmente Daniel. E Paulo está dizendo, isso vai acontecer, o homem da iniquidade, o filho da perdição vai ser revelado.
Ele vai se levantar no santuário de Deus, vai se apresentar como se fosse o próprio Deus. Versículo 5, lê comigo. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? Meu Deus do céu, naqueles 27 dias, olha o tanto de coisa que Paulo ensinou para esse povo. Vocês não lembram que eu falei até do anticristo naqueles dias que eu tive aí? Irmão, isso aqui não é assunto para quem está na igreja há 20 anos, não. A gente precisa entender sobre o nosso futuro. Amém? Vocês não lembram que eu falei para vocês essas coisas? Versículo 6. E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém? Amém, irmãos? Vamos entender o que Paulo está falando aqui. Vamos pegar um pouquinho de trás para frente. Ele está falando do anticristo, a revelação do anticristo, o homem da iniquidade. Mas ele diz aí no versículo 7 que o mistério da iniquidade já opera. Essa é uma informação muito parecida com o que João traz para a gente em 1 João capítulo 4. Porque João diz que o anticristo vai vir, mas que o espírito do anticristo já está no mundo. O homem da iniquidade vai vir, mas o mistério da iniquidade já opera aqui. Já tem uma influência, mas o anticristo como uma pessoa ainda não se revelou. Por quê? Paulo diz, porque tem alguma coisa detendo a revelação dele. Tem uma coisa que por mais que a influência dele esteja aqui, essa coisa impede que ele se revele ao mundo. Amém? E aí Paulo diz, quando isso que impede for afastado, diga afastado. Quando isso que impede for afastado, ele vai se revelar. Aleluia. Agora vamos voltar para o versículo 3. Porque no versículo 3, Paulo diz assim, não deixe que ninguém engane vocês, porque o dia do Senhor só pode acontecer depois que duas coisas acontecerem primeiro. E aí os dois pré-requisitos para aquele dia do Senhor, a destruição que vai vir sobre os ímpios. Os dois pré-requisitos que Paulo diz aí são a apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o anticristo. Apostasia e anticristo. Agora, irmãos, a gente precisa entender o contexto do que Paulo está falando aí sobre essa palavra apostasia. Porque essa palavra, para a gente hoje, ela ganhou um sentido religioso. Sempre que a gente fala sobre apostasia, a gente está falando de alguém que está se desviando da fé. E isso tem principalmente uma razão, lá de 1 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. De fato, irmãos, está profetizado para esse tempo muita gente se afastando da fé, apostatando da fé. Porque essa palavra apostasia, apostatar, significa exatamente isso. Um afastamento, uma separação, uma partida. A Bíblia usa essa palavra várias e várias vezes. Por exemplo, quando Jesus ele está sendo tentado pelo diabo, lá em Mateus 4, no final da tentação, a Bíblia diz que o diabo, ele se afasta dele até a ocasião oportuna. Essa palavra se afasta é a palavra apostasia, a mesma raiz da palavra que a gente está vendo aí. O que acontece em outros textos é que essa palavra, geralmente, ela é traduzida por um afastamento, um desligamento, uma separação, uma partida de alguém. Só que lá em 1 Timóteo 4 e aqui, ao invés de traduzirem, eles transliteraram. O que é transliterar? É pegar a palavra do jeito que estava no grego e colocar em português.
E essa palavra ganhou para a gente esse sentido. Alguém que se desvia da fé. Apostatar é se desviar da fé, se afastar da fé. Mas apostatar naquele tempo não era isso. Ou não era apenas isso. Apostatar significa se afastar, se separar, se desligar, partir. É por isso que em 1 Timóteo 4, Paulo diz que as pessoas vão se afastar da fé. Apostatar da fé. Mas aqui, Paulo não está falando do que vai ser afastado. Paulo está só dizendo, o dia do Senhor só vem depois da partida ou do afastamento e do anticristo. O dia do Senhor só vem depois que o afastamento acontecer e que o anticristo for revelado. Isso fica mais claro porque nos versículos seguintes ele fala mais duas vezes que o espírito do anticristo está aqui, mas não se revelou ainda, porque tem alguma coisa detendo ele. Mas um dia, isso que está detendo vai ser afastado. E quando o que for afastado, ele vai se revelar. Você está me entendendo? O que é, irmãos? O que será que tem poder, tem uma autoridade tão grande, a ponto de impedir que, mesmo que a influência do diabo esteja nessa terra, o anticristo não pode se levantar como a autoridade que ele vai ser nesse mundo na tribulação, enquanto essa outra autoridade estiver aqui. Olha para o seu irmão e diz para ele, está falando de você. Aleluia. Em Mateus 28, Jesus disse, me foi dada a autoridade no céu e na terra. Agora vão. Jesus outorgou essa autoridade para mim e para você. E por mais que esse mundo jaz do maligno, por mais que ele é o príncipe desse século, desse mundo, tem alguém aqui com autoridade maior do que a dele. Jesus enfrentou esse mesmo dilema quando ele teve na sua primeira vinda, lá em Mateus 12. Eu falei sobre isso em algumas ministrações atrás. Ele expulsa um demônio e as pessoas dizem, olha aí, está expulsando no poder de Belzebu, tem um demônio maior sobre ele. Jesus diz, não é bem isso que está acontecendo, você não está entendendo. Se Satanás estivesse expulsando Satanás, o negócio estava dividido, não ia dar certo. Agora, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é chegado a vocês. E aí ele diz algo interessante, ele diz, porque como é que um ladrão entra na casa e assalta a casa do valente, a não ser que ele seja mais forte do que aquele valente? Jesus está dizendo, eu vim aqui na casa do diabo, porque esse mundo pertence a ele ainda. Só que eu sou mais forte do que o valente. E o corpo dele continua aqui na terra. Corpo de Cristo. A autoridade maior do que do diabo. O sal da terra. A luz do mundo. O sal conserva, irmãos. A luz mantém as trevas afastadas. Amém. E enquanto a igreja está aqui, o diabo tem influência no mundo, mas o anticristo não pode se revelar para governar nessa terra, como a Bíblia diz que ele vai governar. Só que a gente já viu que vai chegar um dia em que aquele que o detém vai ser afastado. Vai ter um dia em que aquele que o detém vai ser arrebatado, tirado daqui. E aí sim, quando o sal não tiver mais, quando a luz não tiver mais, o mundo vai cair em trevas. E o anticristo vai poder se revelar ao mundo. E o dia do Senhor vai começar, porque o afastamento aconteceu e o anticristo se revelou. E aí sim, vem o dia do Senhor. A destruição repentina sobre aqueles que estão em trevas. Um tempo que a Bíblia chama também de tribulação. Tribulação.
A gente está estudando isso em vários cultos aqui. Eu digo a você que fique conectado com as ministrações, irmãos. Ou, se você quer mergulhar ainda melhor, faça o rema. Amém? Mas olha só, a tribulação é um período de juízo de Deus contra o pecado e contra as pessoas que não se sujeitaram a Deus, não se sujeitaram a Jesus, aqueles que estão nas trevas, como Paulo disse no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos estar na arca, nós vamos ter sido arrebatados antes. Amém? Eu trouxe algumas imagens aqui só para simplificar para você. Eu queria que o pessoal me ajudasse, por favor. Então, olha só. O próximo evento que vai acontecer é esse que Paulo vem falando aí. O dia em que Deus vai dar ordem, o anjo vai tocar a trombeta, Jesus vem até os ares e traz com ele os mortos em Cristo. Eles vão ganhar um corpo novo. Nós que estaremos vivos, quem crê nisso? Quem deseja isso? Nós que estaremos vivos seremos transformados e vamos todo mundo ser arrebatado para se encontrar com Jesus nos ares. O afastamento, a apostasia, essa separação vai acontecer, a partida da igreja. E aí o anticristo vai poder se revelar para o mundo. Porque a autoridade outorgada por Jesus não vai estar mais aqui. E o que é que vai acontecer? Pode avançar. Quando o anticristo se revela, começa esse período de tribulação aqui na terra. Quando estudamos sobre isso, a gente descobre que a Bíblia mostra que ele vai durar 7 anos. 7 anos, onde a ira de Deus é derramada sobre a terra. A ira, o dia da ira do Senhor, o dia da angústia para Jacó. Tem muitas expressões que falam sobre esse período aqui no Velho e no Novo Testamento. Mas o que acontece com a igreja? Pode avançar? Nós somos arrebatados para o céu, não vamos estar aqui. E sabe o que vai estar acontecendo com a gente lá, irmãos? A gente vai ser julgado. Oh, glória a Deus. Só que o juízo para a igreja não é de condenação, é de recompensa. O tribunal de Cristo, onde nós receberemos os nossos galardões segundo o que estamos fazendo aqui. Não é o assunto da gente hoje, mas alguém vai falar sobre isso esse mês ainda. Depois que nós recebermos os galardões, o que é que vai acontecer? Nós vamos voltar. Aleluia. A gente vai voltar. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele fala sobre esse período de tribulação lá em Mateus capítulo 24. E ele diz assim, para você ter uma ideia, no versículo 15, desculpe. Ele diz assim, olha, esse vai ser um período de tribulação como nunca houve na terra e nem jamais vai haver semelhante a esse. Versículo 21. É um período diferente, irmãos. Não se compara com perseguição, com tribulação que a gente enfrenta hoje. É uma coisa completamente acima do que a gente pode imaginar. Se a gente ler Mateus 24, se a gente ler o livro de Apocalipse, a gente vai começar a ter uma ideia do que Jesus está falando. Mas é um período de tribulação como nunca houve na terra, nem jamais vai haver. Mas eu e você não somos das trevas, nós somos da luz. Eu e você não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. Amém? E lá em Mateus 24, mais na frente, no versículo 29, o pessoal pode me ajudar aí colocando, por favor? Jesus diz assim, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Logo em seguida a tribulação, depois dessa tribulação, isso vai acontecer. E ele diz no versículo 30, então, se verá no céu. Pode colocar, gente, versículo 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Esse aqui é o resumo da coisa. O detalhe
está lá em Apocalipse 19. João, ele narra esse dia com detalhes. Ele diz: eu vi agora os céus abertos e um cavalo branco estava vindo. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e combate com justiça. Aleluia. Versículo 12. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Versículo 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Aleluia. Versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esse exército? Pergunta para o seu irmão: você sabe montar? E cavalo voador, meu irmão? Essa descrição de pessoas vestidas de linho finíssimo, puro, branco. Alguns versículos antes, João disse: essa é a noiva do Cordeiro. É a noiva que foi ataviada com um linho finíssimo, branco e puro. Jesus vai descer do céu no final da tribulação, irmãos. Mas ele não desce sozinho. Do jeito que a gente subiu, a gente vai descer com ele. Porque o arrebatamento, nós podemos dizer que é a vinda de Jesus para a igreja. Mas essa vinda gloriosa, nós podemos dizer que é a vinda de Jesus com a igreja. Jesus vai voltar com a sua igreja. E o que é que vai acontecer? Vamos continuar lendo, versículo 15. Ajuda aí, por favor. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Da sua boca sai uma espada afiada. Alguns versículos depois vão dizer que com essa espada ele lança o anticristo no lago de fogo. Paulo tinha dito isso lá em 2 Tessalonicenses 2, quando ele diz: vai ter um dia em que Jesus vai destruir esse iníquo com o sopro da sua boca. Suas palavras, uma espada que sai da sua boca, suas palavras, esse é o poder que a sua palavra tem. Esse é o poder que as nossas palavras têm. E a partir daí, irmãos, são cenas para os próximos capítulos. Jesus vai estabelecer um milênio aqui na terra. Depois do milênio é a eternidade. Mas eu quero te mostrar apenas esse quadro aqui para você entender. Essa tribulação vai durar apenas 7 anos. E quando a Bíblia fala da vinda gloriosa de Jesus, é esse dia em que a Bíblia diz que todo olho verá. Que é precedido de vários e vários sinais, porque a própria tribulação são 7 anos de muitos e muitos sinais, apontando para a volta de Jesus. Agora, o arrebatamento e o começo da tribulação, tanto Jesus, como João, como Paulo, como Pedro, eles dizem: vai ser a qualquer momento. Como um ladrão que não avisa quando vai chegar. Vigie. Diga para quem está do seu lado: vigie, crente. Você está pronto para o que vai acontecer, irmão? Jesus está voltando. É por isso que estudar sobre isso é consolo para a gente. Seria perturbação se a gente achar que a gente iria passar por essas coisas. Mas Ele nos livrou da ira vindoura. É consolo, é alegria, é expectativa, é boa esperança. Aleluia. Esse dia está chegando, irmãos. E nós só precisamos estar prontos. Só temos que estar prontos a qualquer momento.
Pedro diz, é por isso que a gente deve viver uma vida de santidade o tempo todo. É por isso que a gente não pode estar negociando o nosso tempo nessa terra, porque cada minuto aqui tem que ser investido na vontade de Deus. Porque isso aqui tudo vai passar um dia. Tudo vai passar um dia. Tudo vai passar um dia. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A Bíblia ensina, irmãos, que vão ter 2 tipos de pessoas nesse dia. 1 João capítulo 2 diz que vai ter gente que vai estar correndo, escondido, envergonhado no dia da sua vinda. Mas Jesus diz que vão ter aqueles que vão olhar para ele e ele vai dizer, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Qual dos dois você quer ser? Qual dos dois você quer ser? Graças a Deus, o ano está começando. E dá tempo a gente mudar as nossas prioridades. Dá tempo a gente colocar em ordem a nossa vida, irmão. Dá tempo a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Tem tempo para você que está aqui essa noite e ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida também. Se você já nasceu de novo e está em Cristo, você tem essa bendita esperança, esse consolo, essa convicção. Pode acontecer hoje. Eu sei onde eu vou estar na minha eternidade. Mas se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, eu vou te dizer, você está correndo um grande risco de fazer parte daqueles que vão se encontrar com o anticristo. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Aquelas pessoas em Tessalonicense, elas estavam perturbadas, porque estavam ouvindo coisa demais e não estavam atentando para o que Paulo tinha ensinado. E achavam que estavam vivendo o dia do Senhor e a destruição dos homens maus. Porque não estavam atentando para o que a palavra diz. Se a gente não entende essas coisas, sabe como é que a gente vai fazer? Vai viver, irmãos? Achando que todo mundo é o anticristo. Procurando qual é o anticristo da semana que vem. Procurando se aquilo que saiu no jornal é a marca da besta. Perturbado, porque não entendeu que quando essas coisas acontecerem, a gente não vai estar aqui. Não deixe ninguém te perturbar. Não deixe Satanás tirar o teu foco. Se você está aqui essa noite e ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida, eu vou te dizer, você não veio aqui por acaso não. O Senhor te trouxe aqui para ouvir